Próxima questão. Calcula a integral indefinida. A integral de a mais bx quadrado dividido pela raiz quadrada de 3ax mais bx ao cubo dx. Então, iremos calcular essa integral. Novamente, vamos utilizar a regra da substituição. E quando a gente utiliza a regra da substituição, como nós vimos nas aulas anteriores, primeiramente a gente compara a integral com algumas informações da regra da substituição. Então vamos comparar a nossa integral com a regra em si. Então temos aqui a integral de a mais bx quadrado dividido pela raiz quadrada de 3ax mais bx ao cubo dx. Feito isso, o que a gente temos aqui, né? Se a gente observar bem essa integral aqui, essa parte de baixo aqui, ó, representa uma função composta de f de g de x, tá? Ou seja, dada essa integral, eu identifiquei uma função composta, ou seja, uma composição aqui, na parte do denominador. Logo, podemos dizer que g de x é a parte de dentro aqui dessa raiz, ou seja, 3ax mais bx ao cubo, e que também f de x é essa expressão de fora, ou seja, 1 sobre raiz de x. E mais que isso, podemos dizer que a f composta de g de x é igual a 1 sobre raiz quadrada de 3ax mais bx ao cubo. Então, encontramos aí, pessoal, sabemos quem é a nossa g, sabemos quem é a nossa f, sabemos a função composta f composta de g de x. Ou seja, observando bem, essa parte aqui, ó, já temos. Vamos encontrar essa outra parte aqui. Continuando, pegaremos então a minha função g de x, que é igual a 3ax mais bx ao cubo. Logo, a derivada de g de x é igual a 3a mais 3bx quadrado, tá? Encontramos a derivada da g de x. Só que se a gente analisar bem, ó, a derivada da g de x nossa é 3a mais 3bx ao quadrado. Então, aqui na nossa integral está faltando complementar um 3 aqui e um 3 aqui, correto? Então vamos fazer aparecer esse 3 utilizando aquelas deduções vistas nas aulas anteriores, tá? Então, repetindo novamente a nossa integral, a gente tem o seguinte: a integral de a mais bx ao quadrado dividido pela raiz quadrada de 3ax mais bx ao cubo dx. Eu posso reescrever essa integral da seguinte maneira, ó. Eu posso colocar aqui 3 dividido por 3, a mesma coisa que 1, e 1 vezes essa coisa aqui é ela mesma. Então, repetindo aqui, temos o seguinte: essa
essa fração aqui, 3 sobre 3, vai multiplicar para nós a mais bx ao quadrado, ou seja, esse 3 vai multiplicar a parte de cima, e esse outro 3 aqui vai multiplicar a parte de baixo. Então, 3ax mais bx ao cubo dx. Então, por que eu fiz isso, pessoal? Eu quero igualar essa derivada da nossa g de x com alguma expressão que está na nossa integral lá. Então, para fazer aparecer esse 3 que está multiplicando a e esse 3 que está multiplicando bx ao quadrado, eu optei por colocar esse número aqui, que representa o número 1, só que escrito de outra maneira. E aí eu vou trabalhar com essa expressão, tá? Novamente, esse 3 aqui não vai me ajudar, então eu vou levar ele para fora da integral como sendo uma constante que está multiplicando minha função. E eu vou permanecer com esse 3 aqui dentro da integral. Para que com isso eu multiplico 3 vezes a, 3 vezes bx quadrado, e aí eu vou ter essa expressão que eu tenho aqui em cima, tá? Continuando, temos o seguinte. O 3 eu vou trazer aqui para fora, certo? Que multiplica a integral, multiplica aqui 3 vezes a, 3 vezes bx quadrado, a gente vai ter 3a mais 3bx quadrado, tudo isso dividido pela raiz de 3ax mais bx ao cubo dx. Novamente, pessoal, eu tenho aqui algumas coisas que eu posso tirar, tá? Vamos reescrever essa função aqui de uma maneira mais simples para vocês visualizarem, tá? Eu vou reescrever essa integral aqui de outra maneira. Como assim? Integral. Agora eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre raiz quadrada de 3ax mais bx ao cubo, que multiplica aquela outra parte lá, 3a mais 3bx quadrado dx. Por que eu fiz esse aqui, pessoal? Ó, vamos lá. Como a gente já viu, né, essa parte aqui representa para nós a nossa função composta, f composta de g de x, tá? E essa outra parte nossa aqui é a derivada da minha função g de x. Então, por isso que eu separei aqui como produto, que aí vocês percebem melhor o que está acontecendo. Logo, chegamos na situação que a gente queria, tá? Ou seja, encontramos uma função composta, f composta de g, que multiplica a derivada de g de x, dx. Então, posso substituir, utilizando a regra da substituição, dizendo o seguinte. Repetindo aqui novamente, a integral de a mais bx quadrado dividido pela raiz quadrada de 3ax mais bx ao cubo dx, utilizando a regra da substituição, podemos escrever isso aqui como sendo a constante, né, que está aqui fora, vezes a integral da f de u du, tá? Continuando aqui, então podemos reescrever 1/3 que multiplica a integral da f de u. A f de x a gente conhece. A f de x é isso daqui, né? F de x é igual a 1 sobre raiz de x, tá? Então, a f de u para nós vai ser 1 sobre
raiz de u du. Chegando aqui, eu consegui chegar numa integral mais simples, tá? Como que a gente vai fazer aqui agora? Eu posso reescrever esse u aqui no numerador, u elevado a menos meio, tá? E aí eu utilizo as técnicas de integração que a gente conhece. Então a gente vai ter o seguinte: 1/3 que multiplica a integral de u elevado a menos meio du. Continuando aqui embaixo, chegamos que u elevado a menos meio mais 1 dividido por menos meio mais 1 mais a constante, tá? Continuando aqui, a gente chega aqui em 1/3 que multiplica u elevado a meio dividido por 1 elevado a meio mais a constante. Desenvolvendo esse produto aqui melhor, temos o seguinte: 2/3 de u elevado a meio mais a constante, tá? Ou seja, pessoal, a integral de a mais bx ao quadrado dividido por raiz quadrada de 3ax mais bx ao cubo é igual a 2/3 de u elevado a meio mais k. Melhorando isso aqui, temos que a integral de a mais bx ao quadrado dividido pela raiz quadrada de 3ax mais bx ao cubo é igual a 2/3 de u. Mas para nós, quem é u, pessoal? Quem é o nosso u, pessoal? Pela regra da substituição, nós temos que u é igual a nossa g de x, correto? Então, no lugar do u, eu vou colocar o valor da nossa g de x, que é o que está aqui dentro da raiz. Então, temos o seguinte: 3ax mais bx ao cubo, isso aqui elevado a meio, mais a constante k, tá? Logo, a nossa resposta nada mais, nada menos que, repetindo aqui, a integral de a mais bx quadrado dividido pela raiz quadrada de ax mais bx ao cubo dx é igual àquela expressão lá, 2/3 que multiplica 3ax mais bx ao cubo elevado a meio mais a constante. Então, para nós, essa é a resposta. Agora temos a integral da secante ao quadrado de 2θ dθ. Então, novamente, iremos comparar essa integral com a regra da substituição aqui. Então, reescrevendo a integral aqui embaixo, temos o seguinte: integral da secante ao quadrado de 2θ dθ. Assim, se vocês observarem bem, isso daqui representa uma função composta, né? Ou seja, é uma função f de g, mas agora na variável θ, ou seja, a função composta f de g de θ.
Logo, podemos dizer o seguinte: g de θ é igual à expressão que está aqui dentro, 2θ, e a nossa f de θ é secante ao quadrado de θ, tá? E também podemos reescrever dizendo o seguinte, que a função composta fg de θ é igual a toda essa expressão que está aqui, ou seja, secante ao quadrado de 2θ, tá? Feito isso, novamente, já temos essa parte. Agora devemos encontrar a derivada da g de x. Ou seja, pegando a nossa g, no caso aqui é θ, g de θ é igual a 2θ. Isso implica que a derivada de g de θ é igual a 2, tá? Ou seja, achamos a derivada de g de θ que é igual a 2. Se a gente voltar na questão, a gente não encontra o valor 2 aqui na expressão. Novamente, vamos utilizar aquelas deduções que a gente fez nas questões anteriores, tá? Então, reescrevendo aqui, a integral da secante ao quadrado de 2θ. Agora aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar 2 dividido por 2, ou seja, secante ao quadrado de 2θ multiplica isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa de 1 dθ. Então, 1 dθ, tá? Novamente, esse 2 aqui não vai me ajudar. Ou seja, eu vou levar ele para fora como sendo a minha constante está multiplicando essa função aqui. Então, posso reescrever essa integral aqui como sendo o 2 eu levei para fora, no caso é 1/2, que multiplica a integral da secante ao quadrado de 2θ, que multiplica 2 dθ. Chegando aqui, pessoal, ó, aqui a gente tem a nossa f composta de g de θ, e esse 2 aqui é a nossa derivada de g de θ. Logo, encontramos a nossa expressão. É similar à da regra da substituição, só que a variável no caso aqui, em vez de ser o x, para nós é o valor θ, tá? Eu vou continuar com a minha integral de f de u du, porque a variável aqui é diferente ainda de θ, tá? Se fosse u aqui dentro, aí eu teria que colocar uma outra variável para distinguir aqui, tá? Mas funciona da mesma forma, tá? Então, reescrevendo isso aí, podemos fazer o seguinte: a secante ao quadrado de 2θ dθ é a mesma coisa de meio que multiplica a integral da f de u du. Novamente, f de u já é conhecido, né? F de u nossa é secante ao quadrado de θ. Ou seja, no lugar dessa f de u, eu vou colocar a nossa respectiva f, tá? Então, continuando aqui, tem o seguinte: secante ao quadrado de 2θ dθ é igual a meio que multiplica
a integral agora secante ao quadrado de u du, tá? Agora aqui, pessoal, a gente pode utilizar nossas técnicas de integração que a gente já conhece, ou seja, a integral da secante ao quadrado de 2θ dθ é igual a 1 sobre 2, que multiplica a tangente de u mais a constante. Reescrevendo novamente aqui, a integral da secante ao quadrado de 2θ dθ é igual a 1 sobre meio, que multiplica a 1 sobre 2, que multiplica a tangente de u. Mas quem é u para nós? U é a mesma coisa da g de x. E g de x para nós é 2θ, ou seja, tangente de 2θ mais a nossa constante. Tá? Então, a nossa resposta é essa expressão aqui. Agora temos a integral de e elevado a cosseno de t vezes seno de t dt. Então, novamente, vamos comparar. Então, repetindo aqui a integral, e elevado a cosseno de t, isso que multiplica seno de t dt, certo? Aqui, aonde está a composição aqui, pessoal? Ó, se vocês olharem bem, aqui podemos encontrar a composição, ou seja, nossa f de g agora na variável t, tá? Logo, podemos dizer o que? G de t é o que está na composição aqui, o que está dentro da função f, ou seja, g de t é cosseno de t. A nossa f de t é e elevado a t. E também podemos dizer que f g de t é aquela expressão lá, né? E elevado a cosseno de t, tá? Logo, novamente, já temos essa parte aqui, que é o que está aqui na frente. Devemos encontrar a derivada da g de t. Continuando, g de t para nós é igual a cosseno de t. Isso implica que a derivada de g de t é igual a menos seno de t, tá? Vamos observar. Aqui a gente tem menos seno de t. Aqui nós não temos o menos, mas novamente, né, para as deduções matemáticas que a gente fez nas aulas anteriores, vamos fazer aqui. Integral de e elevado a cosseno de t, que multiplica, quero fazer aparecer um menos aqui, então vai ficar menos 1 dividido por menos 1, que multiplica seno de t dt. Assim, esse menos 1 aqui não vai me ajudar, vou levar para fora como sendo uma constante. Logo, vai ficar 1 sobre menos 1, que multiplica a integral de e elevado a cosseno de t vezes menos 1, que multiplica seno de t dt. Chegando aqui, novamente,
temos aqui a função composta f com força de g de t, e aqui a nossa respectiva derivada de g de t. Utilizando a regra da substituição, podemos modificar isso aqui para ser, no caso, cosseno de t vezes seno de t dt, como sendo menos 1, esse valor que está aqui fora, vezes a integral de f de u du. Mas para nós, quem é f de u? F de u é a nossa f, ou seja, é elevado a t, mas no caso aqui é e elevado a u. Então, reescrevendo aqui embaixo, podemos dizer a integral de e elevado a cosseno de t vezes seno de t dt é igual a menos 1, que multiplica a integral de e elevado a u du. Mas quem é u, pessoal? Nosso u é igual ao g de t. Ou seja, no lugar do u, vou colocar nosso respectivo g de t. G de t para nós é cosseno t, ou seja, reescrevendo aqui, temos que é elevado a cosseno de t vezes seno de t dt é igual a menos 1. Integral disso aqui é o próprio e elevado a u. O u é a nossa g de t, então é e elevado a cosseno de t mais a nossa constante. Ou seja, integral de e elevado a cosseno de t vezes o seno de t dt é igual a menos e elevado a cosseno t mais a constante. Então essa para nós é a resposta.